Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Santo Evangelho. Dessa feita, nós vamos ler do verso 21 ao verso número 34. Nós vamos observar a cura de uma mulher enferma, ou mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E vamos observar o que o Evangelho nos ensina essa noite, nesse texto tão sublime, registrado pelos três evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas, registram esse milagre maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 21. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Pai Celeste, em Cristo, no teu Espírito, suplicamos o teu favor mais uma vez essa noite. Ó Senhor da glória, nós precisamos ser ensinados do céu. Tu mesmo disse que todos seríamos ensinados por ti. E aquele que está quedado aos teus pés é aquele que escolheu a melhor parte. Tu és a nossa porção, tu és a nossa herança. E nós queremos ver o Senhor, ver o Senhor, ver o Senhor no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa ser pertinente, tocante, transformadora, salvadora, cumprindo aquilo para o que tu a designou. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Irmãos, lembra do final do capítulo 4, quando nós passamos pela tempestade? E a pergunta que é feita no versículo 41 é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Marcos continua respondendo a essa pergunta. Marcos continua destacando isso. Ele é o Senhor que tem poder sobre a natureza. Ele controla os céus, a terra, o mar. Ele sossega os ventos e aquieta o mar. No próprio enunciado dos demônios ali em Gerasa, o texto diz no versículo 7 do capítulo 5 que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Interessante isso. Marcos nos responde: quem é este? E a resposta vem: ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele tem domínio sobre as forças da natureza, ele tem domínio sobre as forças do mal, sobre os demônios, e ele também domina sobre as moléstias que assolam a humanidade.
Marcos, então, continua mostrando isso. Na sequência, nós vamos ver, quando ele ressuscita a filha de Jairo, que ele é aquele que tem poder também sobre a morte. Mas o evangelista quer nos mostrar que ele é o Filho do Deus Altíssimo e ele está no controle de todas as coisas. Ele domina todas as coisas. Ele é o Rei da Glória. Ele é Jesus de Nazaré, o Deus em carne, o nosso grande Redentor. Marcos quer então que nós aprendamos mais do Evangelho sobre Cristo e sobre nossa relação com Ele. Então, esse relato da mulher aqui é muito pertinente porque nos apresenta isso. As moléstias que assolam a humanidade, os males que assolam a humanidade. Isso, claro, podemos dizer de um certo modo pontualmente. Todos nós sofremos em alguma medida, em alguma proporção, males e dores, mas isso de forma intermitente, graças a Deus por isso. Alguns sofrem de forma mais intensa. Era o caso dessa mulher, com 12 anos, que sofria deste mal, desta hemorragia, deste fluxo. Mas o fato é que toda a humanidade sofre com a moléstia maior, porque aponta para essa realidade do pecado. Não existe doença maior, não existe mal maior, não existe mazela pior do que essa. Mas a cura das moléstias no tempo de Cristo apontavam, claro, para o dia em que ele haveria de redimir toda a terra e expurgar todo o mal, doença, pecado, morte ou dor, claro, como redentor de nossa alma e redentor também de nossos corpos. Veja, o texto sagrado diz que Jairo, a sequência desse relato nós vamos observar no próximo domingo, na ressurreição da filha de Jairo. Mas o fato é que Jairo se aproxima do Senhor, ele vem, lembra que ele libertou aquele homem Gerasa, e eles pedem que Cristo se retire. Ele atravessa, o texto diz que ele vai para o outro lado, está escrito no verso 21, e ali, no contexto da Galileia, a multidão já esperava ele. As multidões estavam ali, e ele está ensinando, como sempre, a palavra, e chega esse homem, o chefe de uma sinagoga. Nós vamos nos deter mais no relato da vida de Jairo no próximo domingo, mas o fato é que ele faz um pedido, e Cristo se compadece e resolve segui-lo para atender a dor deste pai que estava com a sua filha à beira da morte. Mas no caminho, interessante, as multidões comprimem o Senhor. As ruas das cidades eram muito estreitas ali naquele tempo, e de fato era algo que um mar de gente levando, comprimindo Cristo e os discípulos ali até a sua chegada à casa de Jairo. Então uma mulher vem e toca por detrás dele as suas vestes. E ele então percebe que algo aconteceu. O Senhor sabia o que tinha acontecido. Mas essa mulher, aqui o relato da sua vida, ela se torna um parâmetro para nós observarmos aquilo que acontece com todos nós. Aquilo que pode estar acontecendo com você, que adentrou essa noite aqui e ainda não conhece o Senhor. Há 12 anos, o texto diz, veja no versículo 25, a mulher foi acometida por uma doença e havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmãos, nós não temos, eu creio, ideia do que de fato essa mulher sofria. Essa doença, ela exauria a vida dessa mulher, literalmente. A sua vida se esvaía todos os dias, a todo instante. Abre comigo em Levítico, capítulo 15, é interessante porque a lei era muito clara quanto a isso. E você observa que o texto nos diz assim, a partir do verso 19, Levítico 15. Olha o que está escrito. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde.
quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. O que a lei destaca aqui? Essa mulher, ela se encontrava afastada de toda a vida religiosa, ela era privada de todo o contato social, talvez tivesse sido abandonada pelo marido, porque há 12 anos ela sofria desse mal, ou quem sabe nunca pôde ter alguém para amá-la, porque ela era sempre imunda. Em tudo que ela tocasse, onde ela sentasse, por onde ela passasse, aí vem a imunda. Ela tinha que avisar. Era obrigação dela. Porque a doença que ela tinha tornava imunda constantemente. Constantemente. Ali fala do ciclo da mulher, período, mas ela não tinha esse período. Constantemente ela vivia assim. Então, se ela fosse andando numa rua, veja que situação humilhante. Ela tinha que dizer, imunda, imunda passando, imunda, e todo mundo ia se afastando. De fato, era provável que ela ficasse nas margens da cidade, porque as pessoas já iriam enxotar ela, porque o contato com ela privava os outros de estarem na sinagoga, de estarem no templo, de terem uma vida religiosa, de terem uma vida social. É realmente algo muito pesado. Tudo que ela tocava e quem ela tocasse ficava impuro. Sua vida era totalizada por uma imundície que lhe anulava e a sufocava. Pense nisso. Agora, irmãos, é interessante, às vezes você pode ler esse relato e dizer, puxa, mas por que a lei é assim? Então, não é? O que é que isso, de fato, quer nos ensinar? A palavra de Deus, toda ela é útil? Sim. Isso aponta, irmãos, claro, para a realidade do pecado, mais ainda. Não é assim, de fato, que é a nossa vida. Não é essa, de fato, a condição real do pecado. Não é essa, de fato, a condição real da existência humana. Não é o pecado um mal totalizador e corruptor de toda a nossa existência. Existe algo que nós fazemos, talvez nós ficamos chocados com a realidade da mulher e da lei estabelecer isso, mas toda a nossa vida, antes de Cristo e sem Cristo, é imundície sobre imundície, pecado sobre pecado, ruína sobre ruína, miséria sobre miséria. Onde quer que sentemos, onde quer que tocamos, com quem quer que falemos, o que quer que façamos, tudo está maculado pelo pecado. Não anula o pecado a nossa relação com Deus? Se o pecado privava essa mulher do culto, aliás, a sua imundície privava essa mulher do culto, não priva o pecado o homem do culto verdadeiro, não priva o pecado o homem, qualquer mulher, de ter um relacionamento adequado com o Senhor. Não priva o pecado o homem e a mulher de viverem uma relação pura, a amizade, os relacionamentos, tudo, irmãos, tudo é maculado pelo pecado. E essa realidade, a vida dessa mulher, o seu sofrimento, aponta para essa realidade a qual todos nós enfrentamos antes de Cristo. E mesmo quando nós deixamos de recorrer à fonte da libertação que é o Senhor, nos vemos realmente sufocados. O pecado anula toda a nossa vida, sufoca toda a nossa vida quando não somos levados, quando não vamos ao Senhor buscar a sua presença. Sofremos porque não podemos viver nossas relações com pureza, com veracidade. Ou seja, da mesma forma que a imundície permeava tudo que essa mulher fazia, não permeia o pecado tudo que nós pensamos e fazemos. Veja, Marcos capítulo 5, o texto diz que ela muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, indo pelo contrário, cada vez mais indo a pior. Ela havia tentado de tudo para se livrar desse mal. Isso é horrível, irmãos. Você viver isolada, você viver isolado, ninguém querer ou poder chegar perto de você.
Claro que ela ia investir tudo que ela tinha. Ela havia despendido todos os seus recursos, buscara todos os médicos. Nem ela e nem ninguém pôde mudar a sua triste realidade. De fato, cada vez mais só piorava a sua situação. Isso aqui, irmãos, é um relato que, como uma parábola da vida real para nós. Aconteceu isso com essa mulher, uma parábola para nós observarmos isso. Ou seja, quem há que possa se libertar dos próprios pecados? Quem há que possa dominar o pecado, por menor que seja? Quem é que pode dizer hoje, não mais pecarei? Quem pode dizer, limpo estou do meu pecado de uma vez por todas? Ninguém. Pode gastar o dinheiro que você gastar. Pode buscar os recursos que você quiser buscar. Nós não tentamos exatamente fazer isso. Sanar esse mal, sanar essa impureza, sanar esse vazio, nada adianta. Buscamos socorro nos homens, buscamos socorro nos gurus. Hoje em dia todo mundo tem a fórmula, os coaches, enfim, a vida ser melhor, a sua vida vai mudar. Buscamos sábios segundo o mundo, buscamos os especialistas, mas nada nem ninguém resolve o mal que acomete o nosso coração, senão o Rei da Glória. Não é assim? A gente experimenta isso até intermitentemente, né? Quando a gente deixa de correr para Cristo, a gente experimenta isso. Busca solução, várias coisas. Falei para os irmãos, às vezes a gente está sofrendo com uma coisa, né? Eu me lembro, esses momentos que eu passava na minha vida, estava tão agoniado, eu não quero pensar, vou assistir televisão. Às vezes, à madrugada, assistindo televisão, para não lembrar dos problemas. Para fugir dos problemas. Chocolate ajuda um bocado, né? Mas não resolve. E por aí vai. Nós constatamos, cada vez, quando nós nos deparamos com a realidade do pecado, que nós estamos indo cada vez mais de mal a pior, nada melhora, nada resolve. Essa mulher tentou de todas as formas se livrar desse mal, mas não conseguiu. Livro do profeta Jeremias, abre comigo, capítulo 13. Olha o que está escrito. Jeremias 13, verso 23. Esse texto é conhecido, não é muito belo. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? O leopardo as suas manchas? Pode isso acontecer? O profeta está questionando. Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. É impossível ao homem se libertar de seus próprios pecados. O pecado anulou o homem, qualquer capacidade nele de uma vez por todas. É isso que aconteceu com essa mulher, é isso que acontecia com ela, e isso aponta para a realidade do mal que acomete de forma ampla, universal, a humanidade. O pecado, a impureza, a imundície, nada pode libertá-lo, recursos humanos não podem libertá-lo, ninguém pode libertá-lo. Somente o Senhor pode trazer a verdadeira libertação. É por isso que nós devemos louvar o Senhor, irmãos, por nos libertar do império das trevas. Paulo diz em Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvemos o Senhor por nos livrar do nosso mal. Cada dia nós temos que louvar o Senhor por isso. Nós podemos adentrar hoje no Santo dos Santos. Podemos ter acesso ao Pai em Cristo Jesus. Mesmo que alguma imundície queira se apegar a nós, nós podemos clamar a Ele, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado, e podemos falar com Deus. Os pecados, a imundície não mais impedem a nossa realidade social. Podemos amar o nosso cônjuge, podemos amar os nossos filhos, podemos viver como igreja. É bem verdade que o pecado perturba, inquieta, dificulta as coisas, mas o sangue de Cristo liberta de todo pecado. E nós podemos, mais uma vez, ter acesso ao Senhor. Fomos libertos da moléstia maior, do mal maior, da imundície maior. Devemos louvar a Deus por isso. E aqueles que ainda são assolados pela moléstia maior do pecado, o mal que os torna imundos,
Hoje pode ser o dia em que você toque no Senhor e Ele poderosamente pode mudar a sua história, te libertando da tua imundície. Marcos capítulo 5, volta comigo, veja a sequência desse texto, como ele nos transmite o Evangelho. Os evangelistas registram ele para mostrar isso, a miséria humana, a situação em que o pecado colocou aquela mulher, anulando ela totalmente, com aquele mal que ela possuía. E o que é que faz a diferença na vida dessa mulher? Essa mulher sem nome, uma mulher. O texto sagrado nos diz, veja, no verso número 27 em diante, o texto diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que de fato mudou a vida dessa mulher? O que acendeu no seu sombrio coração a esperança? Interessante isso. Em primeiro lugar, veja, o texto diz no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, somente Cristo, somente quem Ele é, somente o que Ele faz, pode trazer esperança às vidas despedaçadas pelo pecado. É sempre assim, a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Cristo. Ela ouviu de Jesus. A vida dela estava se esvaindo, ela estava sangrando. Mas a vida estava entrando nela também agora, por ouvir acerca de quem Cristo é, do que Cristo faz, do seu poder. Por essa razão, os irmãos lembram do texto, né? 1 Coríntios capítulo 2, o texto diz, Paulo fala no versículo 2, porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Falar de Jesus, falar de quem Jesus é, essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão como crentes. Cristo proclamava de fato a verdade de quem Ele era, e isso chegou aos ouvidos daquela mulher, sem nenhuma esperança, isolada, afastada, rechaçada. Gálatas capítulo 13, eu acho maravilhoso esse texto, porque Paulo, embora esteja chocado com, vamos dizer assim, o revés na vida dos Gálatas, mas ele diz algo interessante, ele diz assim, no verso 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Falar de Cristo, o Espírito Santo, quando age na vida de um homem e de uma mulher, coloca Cristo diante dos olhos da fé, do coração, e aquela mulher então passou a considerar, a ter pensamentos corretos acerca de Cristo, era a fé que ela tinha. A miséria humana só encontra redenção ouvindo a mesma história, ou seja, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então aquela mulher ouviu da fama dele, ele é bom, ele liberta, ele cura, ele é diferente, e aquilo encheu o coração dela de esperança. Nós precisamos, irmãos, ouvir a mesma história. Por isso que Paulo diz isso em 1 Timóteo 1,15, né? Ele fala, olha o que está escrito, muito belo isso. E Paulo fala isso da sua vida, da miséria em que ele vivia. Ele vai dizer para nós assim, fiel é a palavra, verso 15, e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E antes ele diz, no verso 13, que no outro tempo ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Ou seja, era um homem que estava sendo açoitado pelos seus pecados, açoitado, impuro, mesmo sendo um religioso. Veja, o que nós observamos na sequência de Marcos capítulo 5 é muito belo, porque o evangelista traz o Espírito, o que se passou no coração dela. Olha o que está escrito no verso número 28. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos destaca o que se passou em seu coração. Ela afirmou isso, né? O que aconteceu aqui com essa mulher? O que foi que aconteceu? Ela creu. Ela ouviu e ela creu. O mestre afirma isso. Veja no versículo número 34, ele diz, filha, a tua fé. Aquilo que ela estava considerando era a fé sendo gerada em seu coração.
E mais uma vez nós vemos se cumprir a Escritura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou Isaías 53:1 que diz: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ela crê, ela ouve de Cristo, ela tem pensamentos corretos acerca de Cristo. Alguns querem dizer que ela é supersticiosa, que não é superstição. Ela entende tanto o seu poder, a sua grandeza, que ela sabia que ele era a própria virtude, o próprio poder de Deus. Se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Diferentemente das multidões, né, que apertavam o mestre. Veja o texto diz no versículo de número 24, a multidão comprimia ele. E no verso 31 diz, os discípulos, né? Outro evangelista vai dizer que foi Pedro quem falou: mestre, a multidão te aperta, te sufoca. E tu pergunta, quem te tocou? Diferente dos muitos que o tocavam por curiosidade, diferente dos que ali estavam apenas, enfim, pelas mais variadas circunstâncias ou interesses, aquela mulher o tocou em fé. E em fé salvadora. E é afirmado pelo mestre isso, no versículo 34 ele diz: a tua fé te salvou. Ela não apenas creu que Cristo era poderoso para sanar o mal do seu corpo, mas também o mal da sua alma. A palavra utilizada por Marcos aqui é utilizada para salvação, também no Novo Testamento. Por isso que ele parou. Por isso que ele indagou. Não se tratava apenas de um toque comum, pois o poder celeste foi manifesto e direcionado de forma única, e o mestre sabia muito bem. Veja como isso é interessante, né? A sequência do que acontece com todo homem e mulher que crê em Cristo. Ouve falar de Jesus, acende no coração a esperança, a fé. E o que é que ela faz? Veja a veracidade da fé. Ela se direciona a Cristo. O texto diz no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Isso é uma atitude de obediência. Quando alguém de fato crê em Cristo, seu coração é atraído por ele de uma forma eficaz, única. Não é apenas uma questão de especulação, de curiosidade acerca da pessoa de Cristo. Ela foi como que imantada, ela foi atraída. Ela não conseguia mais ficar longe dele. Ela não se preocupou com quem estava à sua volta, com certeza levou empurrões, com certeza alguém, sei lá, chutou, imunda, gritou com ela. Mas nada disso mais importava, por quê? Porque o coração dela estava tomado pela presença de Deus. Ela sangrava, mas cria. Quem sabe no último empenho ali de força que lhe restava naquele dia em que já tivera derramado tanto sangue, ela se lança. Não importa o que vão fazer comigo, mas eu quero tocar nele. Ela não se preocupou, nem temeu a censura dos homens, que a chamavam de imundo. Seu mal já não mais a paralisava. Ela foi atraída de forma eficaz e vencedora a seu Salvador. Ela disse: eu preciso tocar nele. Ele é a solução da minha vida. No Evangelho de João, capítulo 6, veja, anunciado do próprio Cristo, Evangelho de João 6. Verso 37, Jesus fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Que beleza isso, né? Essa mulher foi dada pelo Pai a Cristo. Não, irmãos, não importasse qualquer que fosse o problema que essa mulher tivesse, ela ia chegar até Jesus Cristo. A multidão, uma mulher fraca, uma mulher doente, uma mulher excluída da sociedade, ela venceu todas as barreiras, todos os preconceitos.
Porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Se você pertence a Cristo, nada impedirá que você chegue até a Ele. Nada, nem ninguém. E o que vem a mim, Jesus fala, de modo nenhum lançarei fora. E não lançou fora aquela mulher. Verso 65, ainda do Evangelho de João 6, o texto sagrado diz, e prosseguiu, Jesus falando ainda, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então aquela mulher recebeu o consentimento do próprio Pai. Cristo venceu o mal em sua alma. Agora ela tinha certeza de que Ele venceria também em seu corpo. São essas as duas etapas de todo cristão. Primeiro nós somos libertos, né? Eu gosto mais daquele texto do paralítico, né? Quando ele é colocado ali na presença de Jesus. Talvez fosse uma pessoa tetraplégica, deitado na cama. Jesus olha para ele e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Sinceramente, o que a gente busca primariamente é o nosso bem-estar, né? Mas Jesus viu que naquele homem havia fé para a salvação. E a cura do seu corpo vem em seguida a cura da sua alma. E assim com todos nós. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo, porque a nossa alma já foi atraída para Ele de uma vez por todas. Veja, por fim, volta para Marcos, olha como isso é muito belo. O texto diz que, logo no verso 29, Marcos capítulo 5, se estancou a hemorragia, ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, o texto diz que ele vira-se no meio e questiona. E seus discípulos dizem, né, como o Senhor faz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para observar quem fizera isto. Os olhos daquele que são como chamas de fogo, estava à procura daquela alma que ele havia curado, ele sabia. Ela não fugiria do radar dos seus olhos. Ela sabia que era impossível se esconder dele. O texto diz que ela, atemorizada e tremendo, interessante isso. É isso que o Evangelho faz, né? Quando nós temos consciência dos nossos males, temos consciência de quem Cristo é, isso jamais projeta arrogância, soberba. Aquela mulher poderia, hoje, nos dias de hoje, né? Olha, eu toquei nele, eu tenho fé. Não, ela estava atemorizada, trêmula. Aconteceu algo sublime. Por isso que todo aquele que tem um contato veraz com Cristo se prostra, reconhece que Ele é Deus, reconhece sua majestade. Ela ficou atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se operara. Veja, o texto diz que ela tinha certeza de que algo que não era humano, meramente humano, havia acontecido em sua vida. Então ela se prostra. O texto diz, a mulher atemorizada e temendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele. É muito belo isso, né? Mulher longe, mulher isolada de Deus, a mulher isolada da sociedade, imundície era a sua vida. Ela agora toca em Cristo, ela crê em Cristo, a sua alma é curada, seu corpo é curado, e agora ela chega e se prostra diante dele. Ela confessa publicamente e ela adora com seus lábios, declarando a sua fé e a eficácia do Mestre em curá-la. Veja que o texto diz que ela declarou-lhe toda a verdade. Quando alguém é curado por Cristo, quando a sua alma não tem mais meio termo, mais, minha vida é essa. Por isso que Marcos sabe, né? Os evangelistas sabem, ela falou diante de todo mundo. 12 anos a minha vida era uma vida de miséria. Ninguém podia se aproximar de mim. Eu não podia adorar o Deus verdadeiro. Mas eu ouvi falar de ti. Eu ouvi falar da tua fama, que tu és bom, que tu és misericordioso, que não é um homem qualquer, não. Eu ouvi falar de ti. E no meu coração veio a convicção de que tu poderia mudar a minha vida. Eu toquei em ti, agora estou aqui curado. Ela disse tudo.
A mulher que antes não tinha nada a oferecer senão imundície, agora estava proclamando o evangelho para a glória de Deus. Se encontrava ante o próprio Deus em carne e testemunhando perante todos a graça que lhe alcançara. Os irmãos entendem isso? Como essa mulher ela é elevada, ela é trazida das margens, colocada no meio de todos. E ela agora proclama quem Jesus Cristo é para a glória de Deus Pai. Irmãos, a fé é dom de Deus. Crer em Cristo, olha, multidões, isso é muito importante a gente entender. Multidões sempre comprimiram a Cristo. E hoje não é diferente. Muita gente vem no embalo, muita gente. Muita gente aperta, cerca Jesus com curiosidades, com muitas coisas, com demandas as mais variadas. Mas sempre existirá aqueles que vêm em humildade e no toque da fé, são de fato libertados pelo Senhor. É sempre assim a história. Nós louvamos a Deus por nos conceder essa fé. Paulo diz isso em Efésios, que conduz a visão de quem Ele é e, consequentemente, à verdadeira adoração. Ela se prostra diante dEle. E somente o Senhor pode te conceder a fé, se você ainda não tem no seu Filho, que mudará toda a sua história. Veja, Marcos ainda... acontece ainda algo maravilhoso aqui. Está escrito que, no verso 33, né, ela consta de tudo aquilo que acontecera, relata. E o verso 34 nos apresenta algo maravilhoso. Além de observarmos a miséria humana, na miséria da vida dessa mulher, e de observarmos a fé em Cristo que a distinguiu, que é de fato a diferença que nos distingue na multidão dos muitos que se aproximam da religiosidade, ou se aproximam de Cristo, acontece algo muito terno e compassivo aqui. Olha o que está escrito, versículo número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele a chamou de filha. Em nenhum outro lugar Cristo chama alguém assim. O amor no coração de Cristo por aquela mulher. Ele chamou ela de filha, veja, e a salvou. A tua fé te salvou. Ela passou a ser filha de Deus e co-herdeira em Cristo Jesus. Romanos 8,17, Paulo diz isso. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Era notória a sua impureza. Não era notória a impureza dela? Todo mundo sabia, não era? Precisava ser notória a sua fé. Jesus, publicamente, diz acerca daquela mulher que era banida da sociedade: filha. Irmãos, isso é único. Ele sabia o que ela pensava dele. Era necessário ela saber o que ele pensava dela. Por isso que ele diz, filha. É sempre assim, quando nós nos aproximamos de Deus, quando chegamos, por isso que o profeta Isaías vai dizer que Deus não despreza o alto e sublime, aquele que habita na glória, para quem ele volta os seus olhos? Para o abatido, o contrito de espírito, que treme da minha palavra. Jesus se volta para ela. Que ternura! Um relacionamento único aqui foi estabelecido mediante a fé e tornado notório para a restauração de uma alma para a glória de Deus. Veja, está escrito no verso 34, ele destaca a fé daquela mulher, ele diz para ela, a fé que lhe fora dada, como está escrito em Efésios 2,8, a fé é dom de Deus. O Senhor afirma a sua salvação, ele diz, filha, a tua fé te salvou. O Senhor declara paz sobre a vida dela, vai-te em paz, porque justificados mediante a fé, temos o quê? Está aqui a doutrina. Aquilo que Paulo coloca de forma mais sistemática, né? Está aqui acontecendo.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está acontecendo aqui. E ele diz algo muito importante aqui, né? Vai, agora você pode ir. Você não está mais paralisada pelo seu mal. Você agora tem uma meta, você agora pode prosseguir. É muito belo isso que o mestre diz: vai-te em paz e fica livre do teu mal. O diabo, nem ninguém, nada, jamais poderá deter a tua caminhada até a glória. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Que Cristo glorioso que nos faz filhos de Deus. Não lhe bastou nos salvar de nossos males e misérias, mas nos fez assentar como filhos junto à mesa com o Pai. Hoje o Senhor pode te inserir na família divina. Não importa os pecados que você cometeu. Talvez se você chegar perto de mim e contar o que você fez, eu vou até gritar: imundo! Ou quem sabe, imunda. Mas é você mesmo. É você mesmo. Que Cristo quer dar uma nova história, um novo começo para a glória de Deus Pai. E nós que fomos alcançados por essa graça, sabemos que temos em Cristo a fonte aberta. Mesmo que as multidões apertem, mesmo que nós possamos estar em algum momento afastados da nossa vida, por conta dos nossos pecados, nós podemos ir até Ele. Eu gosto muito de um hino que trata dessa passagem. Eu não vou cantar ele aqui hoje à noite com os irmãos. Eu gosto mais de cantar, porque a gente canta todos juntos. Mas o hino do cantor Armando Filho, quando ele diz exatamente isso: tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que se compadece de nossa miséria, nos alcança em nossas moléstias, nos traz grande salvação, nos fazendo parte da família divina, para a glória de Deus Pai. Essa mulher, então, assim foi alcançada. Nós assim fomos alcançados. E você também pode ser assim alcançado essa noite. Pai Celeste, não sabemos quantos estão aqui essa noite se esvaindo nos seus pecados. Não sabemos quantos ainda estão longe de uma relação autêntica contigo. Toda a sua vida consiste em imundície. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para mudar essa história essa noite. Que tu possa gerar fé no coração daqueles que estão ouvindo da fama de Cristo. E eles possam entender que somente o toque em Cristo pode libertá-los de seu mal. E nos ajuda para que jamais nos afastemos do Senhor, mas que corramos também para continuar tocando em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.